Enquanto nós estávamos cantando aqui agora, me veio forte ao coração João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito. Pois quando eu for, Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Irmãos, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em Jesus. Ele disse isso. Ele falou, porque quando eu voltar, porque eu vou, mas eu vou voltar. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós vivemos esse momento aqui hoje, vislumbrando o nosso futuro. Aqui nós desfrutamos um pouco da graça do Senhor. Mas um dia nós vamos estar diante dele. O anjo disse em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Vivemos a Jesus hoje, para um dia vivermos com Jesus. Eu estava lembrando de um cântico antigo, eu não vou cantar. Na verdade eu me lembrei de dois. Um deles que fala, seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real, seu poder eterno sempre me conduz. E diz, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Todos nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nas mãos desse Cordeiro que nós cantamos aqui. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Nós estávamos naquela cruz com Ele. E Ele estava naquela cruz por nós. Tão somente por isso. Tão somente por isso. E ontem eu me lembrei de um outro cântico antigo também, que fala, medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou. Fala, tão sublime como os céus, assim é grande o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Amém? E é no amor do nosso Pai que nós descansamos, cada um de nós, desde os da frente até os do fundo, que a gente não consegue ver muito a face, mas grande é o amor do nosso Pai por cada um de nós. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza a cada dia a desfrutarmos dessa preciosidade que habita dentro de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos conduza a cada dia, onde quer que estejamos e o que quer que façamos, que Ele nos conduza a desfrutarmos da sublimidade da pessoa de Cristo. Esse que, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Este que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do teu ser. Este que as Escrituras diz que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua de confessar que Ele é o Senhor. Este que as Escrituras diz que Deus o exaltou sobremaneira, de tal forma, mas o Pai ainda trabalha para exaltá-lo, até colocar todas as coisas debaixo de seus pés. Mas só que Jesus, para ser o cabeça, o deu à igreja, o qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é esse.
Jesus é esse. Vamos desfrutar dessa pessoa. Amém, irmãos? Jesus é tudo o que nós precisamos. Hoje pela manhã, estava comentando com os companheiros aqui que o meu desejo é que fosse em um outro momento. Em um outro momento para nós não precisarmos interromper. Precisamos interromper para o almoço. Mas Deus sabe de tudo. Mas estava tão bom que se dependesse de mim a gente continuaria. Mas Deus é bom e a bondade dele e a misericórdia dele dura para sempre. Senhor Espírito Santo, Jesus disse que quando fosse, ele nos mandaria um outro Consolador, e também disse aos discípulos ali, aquele que está com vós, com vocês, e também vai estar em vocês. E sabemos que o Senhor Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que trabalha em nós, que habita em nós, com o fim de glorificar a Jesus. Senhor, e nesse tempo aqui não é diferente, Senhor. Nós rogamos ao Senhor para que haja manifestação da Tua graça aqui. Alcança cada um de nós aqui. Alcança a nossa mente, Senhor. Alcança o nosso coração, para que sejamos tomados pelo Senhor. Toma-nos aqui, Senhor, e conduz cada um de nós. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Nos aproxima mais de Jesus nessa noite, nesse tempo aqui, Senhor. Nos aproxima, Senhor, e é no nome dEle que nós pedimos, Senhor. No nome dEle que nós pedimos, Senhor. Eu me lembro, às vezes eu cito alguns versículos, alguns aqui já me ouviram falar, alguns versículos que foram marcantes, e são marcantes ainda, mas foram marcantes na minha vida, principalmente no ano de 86, quando Márcia e eu entregamos nossas vidas ao Senhor. Mas um deles, eu vou citar aqui, que é Tiago 4,7, ali fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E lá em 86, o Espírito de Deus conduziu a Márcia e a mim, a nós dois, a entendermos o que era se sujeitar ao Senhor, que era obedecer. E houve um momento que eu falei para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, eu não me aguento mais. E eu disse para ele: eu decido te obedecer. Eu decido te obedecer. Lá em 86. E João 8,32, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 que fala: se pois o Filho vos, ainda de João 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós, amados, que fomos colocados em Cristo, nós desfrutamos dessa libertação. Todos nós desfrutamos da vida de Cristo, porque Jesus, Ele é a verdadeira libertação. E Jesus se torna para cada um de nós um prazer. Jesus se torna para cada um de nós uma satisfação. Como diz aquele cântico: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem poder para me socorrer, descansando no poder de Deus. Em Jesus há um consolo, em Jesus há uma satisfação, em Jesus há um prazer, que aqui a nossa mente não consegue entender. Mas quando desce ao coração, isso transforma a qualquer um. A qualquer um. Porque, segundo Coríntios 3,18, ali o Senhor diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, nós somos transformados de glória em glória. Como quando os nossos olhos foram abertos para entender, para conhecer e para reconhecer a pessoa de Jesus, isso gerou transformação em cada um de nós. Quantos aqui não foram compungidos? Quantos aqui não teve um momento que falou: Senhor, eu decido entregar minha vida ao Senhor? E que prazer foi para cada um de nós, naquele dia,
quando cada um de nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E João 14,6 também, que é bastante conhecido. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava semana passada, um irmão e eu, nós estávamos pregando o Evangelho para um rapaz de 59 anos. E em meio à nossa conversa, eu animei ele a ler o livro de João, né? O Evangelho de João. Aí eu vi até então para mim seria uma Bíblia, na mesa de centro. Eu falei: eu posso dar uma olhada? Eu posso dar uma olhada? Mas não era exatamente a Bíblia, vocês sabem, era uma tradução, chamada Tradução Novo Mundo. E ali em João 1:1, ali diz, na Tradução Novo Mundo: no princípio era a palavra, até aí, a palavra, verbo, né? A palavra estava com Deus, mas ali depois estava dizendo, em letra bem minúscula, e a palavra era um Deus. E a palavra era um Deus. Eu olhei para ele e falei: vamos abrir aqui também, na Tradução Novo Mundo, em Filipenses 2, de 5 a 8, né? Não, de 9 a 11, né? E estava basicamente igual às Escrituras, né? Mas que Deus exaltou ele sobremaneira, né? Eu falei: o que está dizendo em João 1 aqui, não confere com o que está dizendo aqui em Filipenses 2:9. Aqui está dizendo que o Pai exaltou ele sobre todas as coisas. Aqui está dizendo que a palavra era um Deus. Eu falei: Jesus não era um Deus. Eu disse: Jesus não é minúsculo. Eu usei essa expressão para ele. Jesus é maiúsculo. Eu falei: Jesus é bem maiúsculo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu falei: agora que eu falei para você, eu não sei se seria o ideal você ler. Aí ele falou: porque possivelmente deve ter outros erros. Aí ele falou: deve ter mesmo. Aí nós demos uma Bíblia, letra bem gigante para ele, né? Nós demos de presente para ele: leia essa, porque Jesus não era um Deus, Jesus é Deus. Deus no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Então Jesus não é minúsculo, ele é bem maiúsculo. Eu pergunto: Jesus para você, ele é minúsculo ou maiúsculo? Se ele é minúsculo, ele tem que crescer. Se ele é minúsculo, ele não é Senhor ainda. Mas Jesus, ele é bem maiúsculo. Bem maiúsculo, em letras bem visíveis, que todo olho verá, todo joelho vai confessar que ele é Senhor. Amém, irmãos? Que sejamos tomados por esse senso da grandeza e da preciosidade de Jesus, que cada um de nós levamos dentro de nós. Que sejamos tomados por isso, porque carregamos dentro de nós um grande tesouro, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, e não nós que somos vasos. Mas bendito seja Deus que em vasos falhos, falíveis como nós, ele veio habitar dentro de nós. Vamos abrir em Romanos capítulo 5. Como o Gil disse para nós ontem à noite, ou foi hoje de manhã? É que o tempo está passando tão rápido. Que assim, desculpa para o esquecimento. Mas algo que ele sentiu como que Deus falando com ele, né? Que o Pai trabalha para que o Filho continue sendo exaltado. Então Jesus, ele continua sendo exaltado.
Ele foi exaltado acima de tudo, principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, mas ele continua sendo exaltado. E o Pai tem prazer nisso. E Jesus disse, conforme nós comentamos em João 14, que ele iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador, porque ele falou, porque convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas quando ele vier, primeiro ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois ele fala ali que ele vai fazer lembrar de tudo quanto ele ensinou. Fala que ele glorificaria a Jesus. E fala que ele daria testemunho de Jesus. O selo de Deus está onde o seu Filho está sendo exaltado. Quer saber onde Jesus está sendo exaltado? Quer saber onde está o selo de Deus? É onde Jesus está sendo exaltado. Ali tem o selo de Deus, ali tem a aprovação de Deus, ali tem a satisfação de Deus, ali tem a alegria de Deus, porque é o Filho dele que está sendo glorificado. Aí é o selo de Deus. Amém? Se em nossas casas Jesus está sendo exaltado, ali está o selo de Deus. E ali o Senhor permanece. E ali a presença dele, onde há o selo de Deus. Romanos 5, de 7 a 11. Há uma pergunta, só um parênteses, em uma de nossas apostilas aí, que lá em São Paulo nós intitulamos como apostila 3, que é a vida em Cristo. A primeira lição lá da apostila 3 tem uma perguntinha: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Aí a resposta lá, né, não a título de decoração, mas a resposta lá é João 14,6. Jesus é a própria vida em nós. Jesus é a própria vida em nós. E é João 14,6. Mas eu pergunto aqui, faço a pergunta a você: quem é Jesus para você? Individualmente. Pensa agora, quem é Jesus para você? É o suficiente para você ter pensado? A tua resposta denota, ou vai denotar, toda a tua vida e conduta diante de Deus. A tua resposta. Mas o desejo do Pai é que o Filho dele seja glorificado em você. Seja glorificado em cada um de nós. Romanos 5, de 7 a 11. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. 8, tão conhecido, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Note aqui, não está dizendo seremos salvos pela sua vinda. Seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo em nós. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O 10 fala: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, aqui fala, muito mais agora, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Vida. O Espírito Santo quer trazer ao nosso coração, dia após dia, a revelação do conhecimento de Cristo em cada um de nós. Porque é isto, a revelação da pessoa de Cristo em nós, que vai fazer com que estejamos firmes, como as Escrituras dizem, contra as ciladas do diabo, no dia mau,
quando vier o dia mau, conforme fala em Efésios 6, mas a revelação da pessoa de Cristo, muito mais, estando já reconciliados. Nós somos reconciliados. Nós fomos novamente colocados na posição de filhos. Mas por conta desse Cordeiro que Gil falou hoje pela manhã, que o Senhor usou ele para nos transmitir isso. Muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos através da sua vida. A vida de Cristo em nós. A revelação da pessoa de Cristo em nós. Não um conhecimento teórico. A igreja de hoje muito trocou Jesus por assuntos. A igreja, no geral, muitas vezes vive à base de assuntos, e são, sinceramente, intermináveis os assuntos. E com isso, a simplicidade e a sublimidade da pessoa de Cristo vai sendo deixado de lado, porque está sendo trocado por assuntos. Ou seja, isso sorrateiramente tem entrado no meio da igreja, substituído aquilo que Paulo diz em Romanos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, Deus não tem compromisso com palavras de homens. Deus tem compromisso com a palavra dele. Com a palavra dele. E nós temos aí a pessoa de Jesus como o nosso tudo. Tudo o que precisamos está na pessoa de Jesus. Não no conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que desce ao coração e nos conduz e nos leva a viver a vida dele. Seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos em Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. A prova do amor de Deus por cada um de nós tem um nome, que é Jesus. Jesus é a grande prova do amor de Deus. Tanto que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. 1 João fala isso. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Não tem o Pai. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você consegue entender a dimensão desse amor de Deus? Você consegue entender a dimensão do amor de Deus por você? Consegue entender o amor de Deus por você? O quanto Deus te amou na pessoa de Jesus. João 3,16. Eu ouvi dizer que é o versículo mini Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender a dimensão do amor de Deus por você? Você consegue se entregar a esse amor? Você consegue se entregar em gratidão? Uma vez uma irmã, buscando um conselho em mim, estava observando um rapaz, né, mas ela disse: mas esse rapaz, ele reclama de tudo. Falou para mim, um discípulo. Aí eu falei para ela: é um grande perigo, porque isso pode estar denotando um não contentamento, uma falta de contentamento em Cristo. Em Cristo. Ou seja, reclama.
Nós temos o porquê reclamar, irmãos. Por mais que passemos por tribulações, adversidades, provações, tentações, nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos tão somente, nada mais, nada menos, do que o Rei do Universo. O Evangelho, irmãos, é Cristo. Agora um detalhe, nada mais que Cristo. E outro detalhe, nada menos que Cristo. O Evangelho é Cristo e nada mais. Jesus é tudo o que precisamos e nele tem que estar a nossa suficiência. Amém? Nós vamos ler alguns textos juntos que fala de Jesus, que fala do Cordeiro, que fala daquele quando João Batista avistou ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ali, ele foi iluminado os olhos do entendimento dele pelo Espírito de Deus para reconhecer: este é o Filho de Deus. E não somente isso, depois ele disse: e convém que esse Cordeiro, convém que ele cresça e que eu diminua. E Jesus cresça em nós cada vez mais. Para quê? Para que cada vez mais sobressaia da vida dele. Para que cada vez mais seja menos nós e mais ele. O que realça de nós é o que nós não temos de Cristo. O que realça de nós é o que nós não temos de Cristo. Mas que aqueles que nos veem, da mesma forma que Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, que nós possamos dizer: quem vê a mim vê a Cristo. Vê a Cristo, para que seja realçada a pessoa de Jesus, não nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Lembrei de Gálatas, mas lembrei de um cântico, né, antigo, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Gálatas 2. Então que a vida de Cristo seja realçada através de cada um de nós. O quanto Jesus está em realce na tua vida? O quanto aqueles que te veem, veem a Jesus? Aquilo que vem de você é o que você não tem de Cristo. Mas como diz também um cântico antigo: mais de Cristo eu quero ter, mais de seu amor obter, mais de seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo. É isso que o Espírito Santo quer nos levar, a isto, a termos mais de Cristo e a vivermos mais de Cristo. Colossenses 2, de 12 a 15. Eu creio que é importante que, na medida que lemos as Escrituras, nós lermos meditando, nós lermos pensando nessas verdades que são fundamentais para a nossa vida. Colossenses 2, de 12 a 15. O Gil citou parte desse versículo hoje de manhã. Tendo sido sepultados juntamente com ele na morte, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui fala que nós fomos sepultados juntamente com ele. Fomos sepultados. Mas também nós fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos em Cristo e ressuscitamos com Cristo. E as Escrituras diz, para vivermos em novidade de vida, para desfrutarmos dessa vida a cada dia.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu um pouco de vida, juntamente com ele. Foi isto? Vos deu vida. Vos deu vida, juntamente com ele. E lá em João 10:10, no final do versículo, Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. E o que é abundância? É abundância. Né? Abundância é abundância. É muita coisa. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aqui diz: vos deu vida juntamente com ele. Como? Perdoando todos os nossos delitos. Aqui fala perdoando todos. Todos. Todos os nossos delitos. Eu costumo dizer, onde há dificuldade de perdoar, ali está a dificuldade de conhecer de fato o caráter de Cristo Jesus. Ali está. Infelizmente ali reside. Infelizmente a dificuldade em conhecer o caráter de Cristo. Porque Ele perdoou todos os nossos delitos. E se nós fomos perdoados de todos os nossos delitos, quem somos nós para não perdoarmos aos nossos devedores, conforme diz na oração do Pai Nosso? Eu me lembro, irmãos, eu não vou contar detalhes, mas no ano de 84, eu perdi um irmão. Alguns daqui já sabem. Eu perdi um irmão assassinado com 3 tiros. E quem assassinou meu irmão era uma pessoa que trabalhava ao meu lado. E na época eu não tinha o temor de Deus, nem eu e nem outros irmãos. E tanto que a nossa ação, a reação, foi querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas graças a Deus nunca encontramos. Mas eu também me lembro que um dia eu entreguei minha vida a Jesus. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, houve um contraste. O Espírito de Deus pôde me levar a fazer um contraste entre a minha vida e a vida de Cristo. Entre o amor de Jesus por mim e entre o perdão de Jesus por mim. Ao passo que o Espírito de Deus me levou a pensar: quem sou eu para não perdoar? Porque em nós não há capacidade para perdoarmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Eu me lembro que, alguns anos depois, um outro irmão meu se converteu, Nelson, tivemos o privilégio de batizar ele. Eu me lembro que nós estávamos conversando um dia, falei: Nelson, que bom seria se nós encontrássemos o Jânio hoje. O Jânio foi quem matou meu irmão. Que bom seria. Eu falei: Nelson, imagina só. Imagina nós pregando o evangelho para ele. Imagina ele se convertendo. Imagina ele se tornando nosso irmão agora. Se tornando nosso irmão. Imagina ele tomando a ceia conosco. Irmãos, eu não sou bom, como Jesus disse para o jovem rico. Bom é um só, mas o bom habita dentro de nós. Esse bom habita dentro de nós. E com esse bom dentro de nós, há perdão. Com esse bom dentro de nós. Sem esse bom, não tem perdão. Pode ter engano, qualquer outra coisa. Perdão, não. Nós nunca mais encontramos o Jânio. Mas como seria bom, eu digo de todo o coração, se o encontrássemos ainda hoje. E a disposição é a mesma, pregar o evangelho para ele. E por que não? Se tornar o nosso irmão. Que pecado eu cometi tão grave e pior que o dele? Que pecado nós cometemos tão grave e pior do que este? Que pecado? Isaías 53, de 5 a 6. Lembrando, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras, pelos sofrimentos dele, nós fomos sarados por Jesus.
E Deus provou o próprio amor dele para conosco, como nós lemos. Mas versículo 14 diz, esses versículos, quanto martelaram em meu coração, em minha mente, lá no ano de 86, 87, quando o Senhor, pela misericórdia dele, me livrou da depressão, de cadeiras, de divãs de psiquiatra e psicólogo. 14 fala, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial. E aqui fala, removeu inteiramente, encravando na cruz. Esse Jesus puro, esse Cordeiro imaculado, puro, sem defeito, que derramou o sangue dele por nós na cruz, cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravou na cruz. Tal é a expressão do amor, do cuidado de Deus por cada um de nós. Tal é a expressão do amor e do cuidado de Deus por cada um de nós, na pessoa de Jesus. Porque Deus olhou do céu e viu que não havia nenhum justo sequer. Não havia nenhum justo sequer. E como o pecado entrou no mundo através de um só, o conserto de um só justo, de um só puro, o conserto deveria ser também através de um só puro, de um só justo. O Cordeiro sem defeito. O Cordeiro sem defeito. O conserto para as nossas vidas, de todas as coisas do universo, veio através desse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, e removeu inteiramente. Essa foi a obra do Cordeiro Jesus na cruz do Calvário. Essa foi a obra desse Jesus que tanto tem sido falado nesses dias, repetido, cantado. Há uma voz que ressoa no universo. E essa voz é Jesus. Esse homem sentado no trono do universo, que reina absolutamente. Essa voz clama, essa voz ressoa em todo o universo. E um dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E aí depois o 15 ainda fala, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus foi à cruz. E a vitória, a ressurreição dele foi triunfal. Foi gloriosa. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está? As cadeias não puderam prender o nosso Senhor, porque o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E o ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. E ressuscitando com Ele, hoje nós vivemos a vida dEle. Ele despojou os principados e potestades, privou os principados e as potestades da posse que eles tinham. Privou da posse e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Ele nos transportou. Essa é a salvação. Sermos transportados do império das trevas para o reino da luz. E nisso está a nossa vida. Nisso está a nossa vitória. Nisso está a nossa satisfação.
Efésios 2, de 1 a 10. Irmãos, todos os textos que nós estamos lendo juntos aqui, são todos textos conhecidos de todos nós. De todos nós. Mas Paulo fala em Filipenses 3:1. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Falar das mesmas coisas nos enche cada vez mais do Senhor. E o interessante é que na medida que falamos das mesmas coisas, para nós, não é uma mesmice, não é verdade? Não é uma mesmice, poxa, de novo? Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor vai se renovando dia após dia. E na medida que ela vai se renovando, vai nos renovando também. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fala para o teu irmão, ele te deu vida quando você estava morto em seu delito e seu pecado. Podemos desfrutar dessa vida. Essa vida está à nossa disposição. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ainda fala, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E fala, e entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E fala, e nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, por conta do pecado. Porque junto ao pecado veio a condenação. E nós passamos a estar condenados. Toda a raça humana. Toda a raça humana. Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados. O que é ser justificado? Ser declarado justo. E o que é ser declarado justo? Sem culpa. A nossa culpa caiu sobre Jesus. Os nossos pecados caíram sobre Jesus. E aqui aqui também fala, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E todos nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas surpreendente, mais uma vez mostra o amor de Deus. O versículo 4, tem um mas aí. Mas, porém, contudo, todavia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Vida como? Vida onde? Vida em quem? Juntamente com Cristo. A vida que nós temos é a vida de Cristo em nós. Porque se não fosse o amor de Deus e o sacrifício de Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse aquele cordeiro que foi imolado por nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. E aqui segue dizendo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Falei, juntamente com Ele nos ressuscitou.
Juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais, como? Em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, quem é o centro do universo? Quem é o centro do universo? Efésios mesmo fala de fazer convergir nele todas as coisas na dispensação, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, de fazer convergir nele. Tudo vai afunilar em Jesus. Hoje, nós aqui temos o privilégio de nos curvarmos diante de Jesus. Temos o privilégio de confessarmos o senhorio de Jesus. Hoje. Privilégio esse que muitos hoje ainda não têm, porque ainda seguem fazendo a vontade da carne dos pensamentos, mas é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós não precisamos esperar aquele grande dia para nos curvarmos diante de Jesus e para confessarmos. Então confessamos e nos curvamos hoje, e naquele dia vamos confessar e nos curvar muito mais ainda, com toda alegria e satisfação, porque nós vamos estar diante do Cordeiro, face a face. E aqui fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vocês percebem? Em Cristo, por Cristo, nele. Como cantamos aqui, Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E o versículo 8, que é tão conhecido. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, tudo é Deus quem opera, tanto querer quanto realizar. E também as Escrituras diz que é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e por isso estamos aqui. Deus é bom e por isso nós temos a Jesus. Deus é bom, por isso nos deu Jesus. Deus é bom, por isso Ele provou o amor dele para conosco. Deus é bom. Alguém tem dúvida disso? Deus é bom. Mas o interessante fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Depois fala, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, somos da mesma espécie. Somos a mesma espécie, de estragados, de miseráveis. Deus em Cristo Jesus nos fez feitura dele, da mesma espécie, porque, irmãos, hoje nós temos a vida de Cristo em nós, tanto que, como nós sabemos, Deus não tem esperança em nenhum de nós, a esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Porque Deus, quando olha dos céus, não vê o Boligon, não vê o Ricardinho. Deus, quando olha do céu, vê o seu filho no Boligon. Vê o seu filho no Ricardinho. Deus, quando olha do céu, não nos vê, vê o filho dele em nós.
E por isso hoje nós desfrutamos essa vida. Por isso hoje nós somos reconciliados juntamente com Ele, mas por causa de Cristo. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, que Deus de antemão preparou. Amém? Amém, irmãos? Vamos nos encher cada vez mais da pessoa de Cristo. Que Jesus, irmãos, seja o nosso linguajar. Que falar de Cristo seja o nosso objetivo. Que viver a Cristo seja a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu costumo dizer que alguns irmãos já me ouviram falar disso, que o nosso grande laboratório é a nossa casa. A nossa casa é o laboratório. Todo experimento sai dali. Sai dali. Todo experimento sai dali. Ali os maridos que amam suas esposas, cuidam, zelam. Ah, não. Ah, não. Uno cinza de Lins, 11:19. Uno. É Uno só, viu? Não é mais que um, não. É Uno. Uno cinza de Lins, 11:19. Ah, não. Vamos voltar agora? A nossa casa é o nosso laboratório. Todo experimento sai dali. O maridão que ama a esposinha, que cuida dela, que tem discernimento como parte mais frágil, que ama como Cristo amou a igreja. Aleluia! Jesus é exaltado. A esposinha que entende o papel dela, a esposa que se sujeita ao marido em amor, sabe, como autoridade do Senhor, não por imposição, mas por reconhecimento. Ali é o nosso laboratório, né? Os filhos que da mesma forma, tipo, diante dos irmãos estão aí sorrindo, né? Ô tio, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Que da mesma forma que diante dos irmãos fazem isso que na casa. Ô pai, mãe, olha, eu estou à disposição para o que o senhor quiser, para o que a senhora quiser. Sabe, os filhos que se sujeitam aos pais, ali é o laboratório, porque se lá no laboratório não estiver sendo vivida a vida de Cristo, não é aqui que vai ser vivida. Não é aqui. Não é ajuntamento nenhum da igreja que vai se viver, se em casa não estiver vivendo. A vida de Cristo em todo o tempo, é o nosso laboratório, a nossa casa. Então dali sai todo o experimento, que a vida de Cristo que temos em casa, vivamos. E se eventualmente não tem, viver para viver aqui. Viver lá para viver aqui ou em qualquer outro momento. Amém, irmãos? Eu vou citar Hebreus 1. Mas quem quiser abrir, Hebreus 1, de 1 a 4. Versículos bastante conhecidos. Fala, vendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual simplesmente fez o universo. Esse Jesus a quem foi constituído a ele herdeiro de todas as coisas, ele fez o universo. Mas fala, ele, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus, irmãos, ele é o resplendor da glória de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. A expressão exata, não há variação. A perfeita unidade entre eles que são um. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita
da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Há uma voz que clama no deserto: Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Pelo Filho. O Filho nos conduz ao Pai. O Filho nos conduz ao Pai. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E Paulo fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. A única maneira de chegarmos ao Pai é através do Filho. Entendermos o sacrifício dele e nos sujeitarmos à pessoa dele. Mas como falamos ontem, a ênfase não está nos mandamentos. A ênfase está no amor. Porque quem ama, obedece. É simples assim. É simples assim. E cremos que o Espírito de Deus quer nos levar cada vez mais a ter, como igreja, uma vida simples. Uma vida simples, igreja, descomplicada. Descomplicada. Então, somente entendendo a pessoa de Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Nele, conforme Paulo fala. Aliás, quando Paulo fala em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, mais interessante que antes disso ele fala: cuidado, para que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, e fala conforme a tradição dos homens, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Mas antes ele fala: cuidado. Aí depois fala: em quem é nesse, é em Jesus, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então cuidado com aqueles que querem enredar com filosofias, vãs sutilezas e tudo mais. Mas é Ele, é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é tudo o que nós precisamos. Colossenses 1, de 13 a 19. Eu estou quase terminando, tá, gente? Eu estou quase, mais uns 20 minutos. Meia hora. Sei lá. Colossenses 1, de 13 a 19. Irmãos, 30 minutos, tá? Eu não garanto que vou terminar em 30 minutos. Eu não garanto. Colossenses 1, de 13 a 19. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, onde? Nos céus e sobre a terra, e fala as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E fala, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aleluia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o segundo lugar? Para em todas as coisas terá primazia. Ele é o cabeça de todas as coisas do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, o primeiro. Para em todas as coisas ter a primazia.
Ele é o cabeça do corpo da igreja, para em todas as coisas ter a primazia. Eu acho que é 1 Pedro 2,7, ali só citando aqui quando o apóstolo Pedro está dizendo, falando sobre Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, mas ali em dado momento ele fala, mas para nós, os que cremos, ele é a preciosidade. Para nós, os que cremos, ele é a preciosidade. Em quem, em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus. Foi do agrado de Deus. Foi da vontade de Deus. Foi da satisfação de Deus. Que nele, que em Cristo, residisse toda a plenitude. Eu costumo dizer, Jesus é muito mais que completo. Ele é pleno. Ele é tão pleno, irmãos. Ele é tão pleno que é insondável. A nossa mente, aqui, nós não conseguimos entender a Jesus. Nós entendemos a Jesus aqui. Nós entendemos a Jesus aqui, quando essa preciosidade desce ao nosso coração. Porque ele é pleno. Ó profundidade da riqueza. Ele é mais do que completo. Ele é pleno porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E o selo de Deus, volto a dizer, está onde o seu Filho está sendo glorificado. Onde Jesus está sendo glorificado, ali tem o selo de Deus. Ali tem o selo de Deus. E aqui no início que nós lemos de Colossenses fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Hoje nós estamos livres da escravidão e do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado, mas por conta da vida de Cristo em nós, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados que foi apagado. Hoje não há domínio do pecado sobre nós. Por quê? Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Hoje não há condenação, hoje não há maldição sobre nós, porque a vida de Cristo está em nós. E hoje essa vida de Cristo está à nossa disposição. À disposição de todo aquele que quiser. De todo aquele. Esse Jesus se deu por cada um de nós. Quando eu lembro, por exemplo, Paulo está falando sobre a ceia ali aos Coríntios, relembrando o que Jesus havia dito, porque eu recebi do Senhor aquilo que o Senhor... porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi trair, tomou o pão e tendo dado graças, só queria lembrar isso, o partiu. O partiu. O corpo de Cristo não foi dividido. O corpo de Cristo foi repartido. Foi repartido por cada um de nós. E hoje cada um de nós temos a graça de Cristo dentro de nós. A graça, esse poder imensurável dentro de nós. Essa preciosidade que cada um de nós carregamos dentro de nós. Essa satisfação que passamos a ter por conta da ação do Espírito de Deus em nós, que nos conduz a Cristo. E aqui diz, aprouve a Deus, que nele residisse toda a plenitude. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nele nós temos a redenção. Nós temos a remissão dos pecados. Amém? E esse Jesus que nós seguimos e amamos, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito dentre os mortos. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então o Pai trabalha para glorificar o Filho. O Pai trabalha em todo o tempo para glorificar o Filho. E o Filho vai ser glorificado.
em todo o tempo. Quer queira as pessoas queiram, aceitem ou não, ele sempre vai ser glorificado. Sempre. Sempre. É lógico que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos querem. Mas nem todos aceitam essas verdades, a realidade da vida de Cristo. Mas que está disponível a cada um de nós. Eu vou apenas citar 2 Pedro 1, versículo 2 e 3. Ali fala o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A graça e paz sejam multiplicadas como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E o 3 fala: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Doação é para quem precisa. Não é um merecimento. Não é um prêmio. Fala, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à devoção a Jesus. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então a graça e a paz, elas nos são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Irmãos, há muito mais para conhecermos o nosso Mestre. Há muito mais. Eu não me lembro se é Efésios ou Colossenses, né? Quando Paulo, falando do mistério, ele fala, acho que é o capítulo 13, ele fala, conforme o mistério que eu escrevi há pouco para vocês, ele usa uma expressão que me chamou a atenção, resumidamente. Aí Paulo falou, eu falei do mistério de Deus em Cristo Jesus resumidamente para você. Tem muito mais para a gente conhecer desse tesouro. Tem muito mais para descobrirmos em Cristo. Tem muito mais para vivermos da vida de Cristo, que está à nossa disposição. Filipenses 3, de 7 a 11. Filipenses 3, de 7 a 11. Diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, Paulo diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo disse, eu considero tudo como perda, o meu conhecimento, tudo como perda por causa da sublimidade. Paulo viu em Cristo algo sublime. E o que é sublime? Tem algum sinônimo para sublime? Para essa sublimidade? Para essa preciosidade? Paulo falou, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele falou, eu considero tudo isso como perda. Mas depois ele fala, para Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, como lixo, para ganhar a Cristo. E fala, e ser achado nele. Isso que Paulo queria. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele fala, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pois ele fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele fala, para de alguma forma eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas Paulo ele fala de uma sublimidade.
Ele fala, eu considero tudo como refúgio para conhecer a Cristo. Eu quero me conformar, eu quero ser conforme a sua morte e a sua ressurreição. Eu quero viver isso. Eu quero viver a vida de Cristo. Sabe, que esse seja o nosso objetivo. Nos conformarmos com Cristo. E juntando com Romanos 12 lá, e não nos conformarmos com esse século. Mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Por causa da sublimidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Jesus seja tão sublime para cada um de nós, que consideremos qualquer outra coisa como, diz aqui, como esterco, como nada, para o conhecer, para ganhá-lo cada vez mais. Sabe, que esse Jesus seja sublime para cada um de nós, muito mais que palavras, que ele seja vivido cada vez mais por cada um de nós. Amém? Colossenses 1, 26 e 27. Eu queria destacar algumas coisas que Paulo fala aqui. De 26 a 29. Versículos bem conhecidos. Colossenses 1, 26 a 29. Paulo fala, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Esteve oculto dos séculos e das gerações. Ele fala, agora, todavia, agora, porém, se manifestou aos seus santos. Então esse mistério esteve oculto dos séculos, das gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Agora interessante que fala, aos quais Deus, o Pai, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Deus quis dar a conhecer. Como foi dito aqui hoje, Deus sabia que o homem iria pecar? Lógico, sem dúvida, mas Deus proveu um recurso. Deus proveu um meio para resgatar o homem para si. Deus proveu um meio porque sabia que o homem por si só, ele não poderia se achegar a Deus. Sabia que por homem por si só não poderia se consertar. Deus proveu um meio. Mas aqui fala, Deus quis dar a conhecer. Deus quis, foi do desejo de Deus revelar a pessoa de Cristo. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Algo rico, algo glorioso deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E que podemos dizer que é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Irmãos, não é mais um mistério. Irmãos, foi revelado. Mas sabe por que foi revelado? Porque tudo que Deus faz é para o Filho. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E agora Deus, em seu Filho, que é agora o primogênito de toda a criação, deixou de ser unigênito para ser o primogênito, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos, agora nele, e o propósito dele continua, em Cristo. E o Filho veio resgatar para o Pai os filhos. Veio fazer com que essa população cresça, como Deus disse lá em Gênesis, cresçam, se multipliquem e enchem a terra. E o propósito de Deus continua hoje na face da terra, através do sacrifício de Cristo por nós. Deus quis dar a conhecer essa riqueza da glória desse mistério, mas que agora não está mais oculto, foi revelado, porque hoje nós temos Cristo em nós. E Cristo em nós, irmãos,
nos basta. Cristo em nós é tudo o que precisamos. Cristo em nós tem que ser a nossa satisfação. Cristo em nós, o nosso prazer. Cristo tem que ser a nossa busca. Tem que ser a nossa busca. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, é porque é dele, por meio dele e para ele. Jesus morreu para que vivêssemos a vida dele. Hoje nós vivemos por intermédio dele. E um dia nós vamos estar com ele, face a face. Essa é a nossa busca. Para isso nós vivemos. Nós vivemos por aguardar esse dia, onde cada um de nós vamos estar face a face diante do nosso Cordeiro. Nós vamos estar face a face diante daquele que com tão grande amor nos alcançou. Diante daquele que derramou o sangue dele por nós. Diante daquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Diante daquele que por causa dele, hoje não há nenhuma maldição sobre nós. Que por causa dele, nós não estamos mais debaixo de condenação. Que por causa dele, hoje nós temos vida. Nós temos vida e vida em abundância. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, interessante que diz, depois o versículo, entendendo isso que Paulo falou, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí o 28 ele fala, o qual, ressaltando o que disse anteriormente, o qual nós anunciamos. Ele fala, advertindo a todo o homem. Veja, advertindo a todo homem. E ensinando a todo o homem. Em toda sabedoria. A fim, com o objetivo, fala, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo ele teve a iluminação da glória de Deus, teve a iluminação desse mistério que esteve oculto, que o Espírito Santo nos revelou isso e tem revelado. Ele falou, agora nós anunciamos a vocês. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, tudo é em Cristo. E depois ele fala, para isso é que eu também me afadigo. Ele fala, esforçando-me o mais possível. Mas ele fala de uma eficácia, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. A vida de Cristo, ela é a suficiência e ela é a eficácia em cada um de nós. A vida de Cristo é eficaz. Eficaz. Tudo aquilo que temos é eficaz em Cristo. Não há sombra de variação. A palavra dele é imutável. Por isso que temos que viver nele, por ele e para ele. Por isso que é tudo por ele. Por isso que a nossa satisfação é ele. Porque não há como vivermos a vida de Cristo, como vivermos a vida de igreja. Não há como vivermos a vida de igreja, não sendo Cristo o centro de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. E que essa iluminação da glória de Deus na pessoa de Jesus, o Espírito Santo traga isso para cada um de nós, cada vez mais. Agora eu quero concluir com 2 versículos bastante conhecidos. Gálatas 2, 19 e 20. No final do 19, pelo menos na atualizada, diz: estou crucificado com Cristo. Quantos crucificados com Cristo temos aqui?
Quantos aqui? Agora, logo, Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Logo, ou seja, sendo assim, a consequência de eu estar crucificado com Cristo, o resultado de eu estar crucificado com Cristo, fala, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele falou, e esse viver que agora eu tenho na carne, ele fala, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, que vivamos essa realidade da vida de Cristo em nós. Que vivamos essa realidade da vida de Cristo em nós. Porque na medida que vivermos, cada um de nós vamos ser cada vez mais transformados à própria imagem dele. E na medida que vivermos isso, isso vai nos aproximar de Cristo, vai nos aproximar do Senhor cada vez mais. Amém? Paulo, terminando o livro de Efésios, no último versículo do capítulo 6, versículo 24, ele fala, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que a graça seja com todos nós, que amamos sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma palavrinha, né? Sinceramente. Sinceramente, a gente tem que ser sincero, que tem que ser sincero para amar o Senhor. Não é apenas de palavras, mas sinceramente.